Vamos abrir nossas Bíblias aí em Marcos, capítulo 12, por favor. Nós iremos falar um pouquinho sobre a adoração que agrada a Deus. Nós estamos no mês da celebração, nós já vimos algumas coisas desde 15 dias atrás, nas quartas-feiras também temos tido temas muito relevantes. Se você perdeu algum desses, vai lá na página do Facebook da igreja e tem o áudio dessas mensagens lá. Então, se você não conseguiu vir em algum desses cultos, vai lá, escuta essas palavras que vão mudar a sua percepção de adoração. E esse é o intuito desse mês, te trazer direcionado para a adoração correta, bíblica, e não aquela que a gente ouve falar dos outros ou que a gente escuta falar por aí. A adoração bíblica e genuína é o que a gente quer passar para vocês, tá bom? Quem não me conhece, eu sou Sávio. A gente está, acho que em 4 meses que a gente está aqui, e eu sou esposo da Ananda, e é um prazer compartilhar da palavra do Senhor nesse momento agora com os irmãos. Marcos 12, 30. Tem aqui já? Marcos 12, 30. Opa, só um instante. Marcos 12, 30 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus. Vamos ler comigo? De todo, de toda, de todo e de toda. Ok, esse texto é bem conhecido, certo? Certo? Ele é muito conhecido porque as pessoas elas numeram ele como o maior mandamento, né? Um nível de importância. Então vamos lá, para a gente pensar, eu sempre gosto de falar isso, para a gente pensar e refletir sobre um texto e sobre um tema, nós precisamos saber quem escreveu essa carta, para quem escreveu, para a gente poder interpretar da forma certa. A gente às vezes erra a interpretação bíblica porque a gente não sabe direito fazer interpretação. Isso aí, você pode perguntar ao pastor depois melhor o que é isso, exegese, que é uma interpretação da palavra da maneira correta. E eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz se você for tirar dúvida da Bíblia com ele. Isso alegra o coração do pastor, porque vai ver que a ovelha está buscando conhecimento da forma correta e buscando conhecer mais de Deus através da palavra. Então, se você tem alguma dúvida, procure o pastor, procure o Gamaliel, procure o pastor Lino, procure o líder que está aqui, que pode te ajudar a interpretar da maneira correta e aprender também a textos difíceis e tal, tá? A gente tem que ter essa abertura para isso. Então, Marcos foi escrito por quem? Marcos, certo? Só que é o Marcos, João Marcos, e ele é conhecido, ele tem várias passagens na Bíblia sobre ele. Ele é aquela pessoa que fez uma das viagens missionárias com Paulo, e aí depois desistiu no meio do caminho, e aí rolou uma briga entre Pedro entre Paulo e Barnabé, e aí eles se resolveram depois, e no final da vida Paulo chamou esse João Marcos para estar perto dele, um sinal de reconciliação. Então é um homem que está ali presente bastante no contexto bíblico ali, depois da passagem de Cristo. Ele é considerado o filho espiritual de Pedro. Então ele tinha muita ligação assim com Pedro, por isso que em alguns momentos existem vários relatos a partir da perspectiva de Pedro, daquilo que está sendo narrado. Em momentos que o João Marcos não estava presente, a perspectiva de Pedro, né, ela está ali presente, Pedro o apóstolo. E essa carta ela foi escrita, né, para os irmãos que moravam em Roma na época. Então, o destino dessa carta eram irmãos que estavam ali, e ela provavelmente foi escrita
antes da destruição de Jerusalém. Aí eu não vou entrar nisso, mas se você procurar um pouquinho, estudar mais história, aconteceu a destruição de Jerusalém, que destruíram o templo, destruíram Roma, terminou de acabar com tudo lá em 70 depois de Cristo. E você deve pesquisar porque é um fato muito importante. Também, a partir disso, aconteceu a diáspora, os cristãos se espalharam e tudo mais aconteceu por conta disso. Então é nesse contexto que essa carta foi escrita, e aí a gente vai agora trazer o recorte para a passagem que nós lemos. Nós lemos aqui um trecho que Jesus está respondendo uma pessoa. Se você for pegar aí na sua Bíblia e ler uns versículos antes, Jesus estava ali já no meio do seu ministério, né, no seu curto ministério, e ele já estava ali incomodando os fariseus e os escribas e as pessoas que eram da lei da época. Jesus já começava a incomodar nesse tempo. E se você for ler aí os versículos anteriores, você vai ver que Jesus estava sendo interrogado. Jesus foi chamado por eles e aí eles começaram a fazer pergunta para Jesus. Para quê? Para pegar Jesus em contradição. Para falar, não, você falou isso, mas é diferente do que você está vivendo. Ou então, você respondeu dessa maneira e agora você está respondendo de maneira diferente. Então, essas pessoas que estavam fazendo perguntas a Jesus, eles estavam querendo destruir a reputação de Jesus, derrubar aquilo que ele estava construindo a partir do seu ministério. Então, Jesus já estava incomodando fariseus e herodianos que questionavam. E aí, se a gente for ver, ele fala sobre casamento, que quando uma mulher morre, e aí teve os maridos, e aí é uma história longa, eles tentam complicar a conversa para poder ir. Sabe quando você conversa com uma pessoa que quer te pegar, assim, destruir, que quer te fazer uma pergunta maldosa? Era o que essas pessoas estavam fazendo com Jesus. Estavam fazendo perguntas maldosas em vários temas, casamento, sobre morte, sobre dinheiro. Eles estavam querendo fazer ali que Jesus se contradissesse. E aí, Jesus respondeu todas as perguntas com a maior paciência do mundo e todas elas silenciaram os fariseus herodianos. E aí, chegou um homem, que foi o que aconteceu quando ele respondeu essa pergunta. Chegou um homem que era um escriba. Um escriba, ele era uma pessoa que conhecia muito da lei. Os escribas tinham determinados que os judeus eram obrigados a obedecer 613 preceitos da lei, 365 deles eram negativos e 248 eram positivos. Ou seja, 365 coisas que não podia fazer. Não pode isso, não pode isso, não pode isso. 365 não pode. E 248, você deve fazer assim, você deve fazer assim, você deve fazer assim. Então, era um sistema extremamente rígido. A gente falou ontem sobre o conservadorismo deísta, e o conceito ele é muito parecido com o que os fariseus, os escribas daquela época viviam. Eles estavam enrijecidos a ponto de não reconhecerem Jesus como Messias. Estavam tão enrijecidos naquela fissura, eles estavam tão vidrados aqui no mundo deles, nas coisas deles, que eles não perceberam que ali estava o Messias do lado deles. E é nesse momento em que esse escriba, e aí eu vou pedir só para fechar essa janela, por causa que o vento vai ficar fazendo no microfone, por favor. E aí, nesse momento então, Jesus responde a esse escriba, que dizem os estudiosos que eles tinham esse costume de perguntar, tem tantas leis, 613 lá que eles tinham definido, qual é a mais importante? E aí, historicamente diz que eles ficavam discutindo isso, qual é a mais importante? Né, das leis aí, o que é mais importante? É não matar, não sei o quê. E eles, era
dessa parte deles ficarem pensando isso. E por isso que ele foi perguntar a Jesus, tentando também dar que Jesus respondesse uma coisa e ele falasse, não, tem outras que são mais importantes, não é bem assim. Então eles estavam querendo trazer perguntas que desconstruíssem Jesus. E Jesus ele foi extremamente sábio e preciso na sua resposta, porque ele começa falando um pouco antes, no versículo 29, põe para mim, por favor. Respondeu Jesus, obrigado, Betiel, tá eficiência pura. Respondeu Jesus, o principal ouve, ó Israel. Isso era um termo que eles falavam sempre, Shema Israel. Eles sempre, todas as manhãs, na liturgia deles, repetiam esses termos. Então, eles já sabiam o que era isso aqui. Jesus não traz nada de novo para eles. E isso está lá em Deuteronômio 6, do versículo 4 e 6. Não precisa botar não, Betiel. Mas para você quiser pesquisar aí depois, Deuteronômio 6, 4 e 6, é esse recorte que Jesus está trazendo para a resposta dele. Então, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e toda a tua força. E o que significa isso, então? Por que ele começa falando lá no 29, ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus? É porque não existe para a gente, a partir de agora, um conceito de lei enrijecida, como naquela época. Jesus ele está trazendo humanização, ou seja, ama ao Senhor, teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. Ele está quebrando aquelas regras totalmente humanizadas, criadas por homens que não tinham nada a ver com a essência da adoração a Deus, com a essência da nossa vida. Ele está ali quebrando uns conceitos errados que os fariseus, que os escribas tinham. Então, a partir disso, a gente vai viver um ponto que é o início de tudo que a gente vai falar. É que nós somos amados por Deus. Nós somos amados por Deus. A partir disso, você vive uma relação especial com Deus, o Senhor, nosso Deus. A partir dele, você recebe instrução sobre o que fazer. Depois que você entende que você é amado, você vai conseguir viver as outras coisas. Então, não tem como eu viver uma adoração que agrade a Deus se eu não entender que Deus me ama. E que eu, entendendo esse amor, vou corresponder a esse amor. É porque eu entendi que eu sou amado por Deus, que eu vou responder com a minha vida, com toda a minha alma, com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, porque eu entendi que eu sou amado por Deus e que Ele veio e morreu em meu lugar, Ele se sacrificou, Ele abriu mão da sua glória, subsistindo em figura humana, Ele se reduziu, Ele amou a mim e a você, e é por isso que nós adoramos a Ele. É porque Ele nos amou primeiro. Não temos como adorar a Deus, ou se estamos adorando a Deus, se não entendemos esse amor, estamos talvez repetindo, e a gente vai falar daqui a pouco, apenas repetindo atitudes que os outros fazem. Quando eu entendo que Deus me ama a ponto de se entregar e a ponto de, através do Espírito Santo, querer morar dentro de nós, sermos casa dele, eu vou entregar tudo que eu sou a ele. Meu coração, minha alma, meu corpo, meu entendimento. Jesus ele está respondendo ali, sintetizando uma coisa totalmente difícil,
querem decorar 600 e tantas coisas em uma coisa: amar a Deus. Quando eu entendo que eu sou amado, eu respondo a esse amor. Respondo. Quem ama a Deus vai cumprir as coisas que Ele manda facilmente, porque entendeu esse amor. Se você não entendeu esse amor de Deus para com você, vai ser um castigo enorme cumprir o que Ele manda. Se eu não entendi que Deus me amou e que para isso Ele me criou para adorar Ele, tudo que Ele manda eu fazer vai ser um sofrimento. Vai ser uma luta muito grande, porque eu não estou fazendo aquilo porque me ama, estou fazendo porque o pastor manda, porque meu líder diz que é para fazer assim. Se eu entendo esse amor, minha vida e meu conceito de adoração vai sempre agradar a Deus, porque eu vou estar fazendo de todo o meu coração, com toda a minha alma, com tudo, a minha mente está fazendo aquilo de maneira correta. Então, primeiro ponto inicial para a gente entender o que é que agrada a Deus é entender que nós precisamos amar a Ele. Amando Ele com tudo que nós somos, nós vamos poder viver e obedecer a palavra dEle. Se a gente não ama, não temos como obedecer a Deus de verdade, porque você pode até estar aqui no culto, vir na igreja, mas se seu coração não está aqui, Deus não vai se agradar disso. Não adianta você estar aqui, você vir aos cultos, se o seu coração não está ligado ao Pai, para estar aqui de todo o seu coração de verdade. Você está aqui e sua mente está lá no almoço já. Ou pior, você está aqui, sua mente está no dia que você vai tirar férias, que é daqui a 1 ano, porque você acabou de voltar delas. Você está aqui, mas seu coração não está aqui. Na casa do Senhor, prestando tudo que você deveria fazer para a honra e glória dEle. Se eu não faço isso com amor, não vai sair do jeito que agrada a Deus. Então, para a gente avançar, primeira coisa é amar a Deus. E para isso, prestar a Ele uma adoração verdadeira. O escriba, ele entendeu. Tanto que ele não ficou questionando mais coisas a Jesus. Ele meio que começou a abrir os olhos dele. E Deus nos está dando a oportunidade nessa manhã também para abrir os olhos. Aqui o autor fala do comentário, ele coloca o ponto de o véu começou a rasgar para ele. Eu falei isso na quarta, que o véu rasgou quando a gente falou sobre culto. O véu precisa rasgar na sua relação com Deus. Nós, muitas vezes, por estruturas humanas, recolocamos um véu e nos distanciamos de Deus. Recosturamos. Tem gente que gosta disso, colocando regras para adorar a Deus, colocando limites que fogem do padrão bíblico, aquilo que está apenas em conceitos humanos, apenas no que eu acho que é o certo, no que eu acho que é o melhor. E as pessoas, e nós às vezes recosturamos esse véu na relação com Deus. Já somos livres para amar Ele e nos relacionar com Ele. Não precisamos mais de ninguém, só de Jesus que já está disponível a nós. Então tomemos cuidado para não estar com um véu no nosso olho, achando que certas coisas que se for desse jeito, então não serve adorar a Deus. Não serve porque eu fui ensinado que era desse jeito, e aí o Gamaliel falou, meu tataravô fazia desse jeito, e é desse jeito que meu bisneto vai fazer também, porque é assim que Deus quer. Não é assim que Deus quer. O que Deus quer está na Bíblia. O que Deus quer está na palavra, e a minha interpretação tem que ser certa. Mas o que eu quero aí é outra coisa, e às vezes a gente está recosturando
o nosso livre acesso à presença de Deus. Remova o véu que está na sua face, a gente já é livre. Já somos livres. Não há mais nada, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada vai nos separar do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, meu irmão. Nada vai nos separar desse amor. Então eu vou amar Ele com tudo que eu sou. Vou adorar Ele com a minha vida. Então, se eu amo esse Deus, eu vou precisar entender o que é que agrada a Ele biblicamente. A partir disso, ele fala que primeiro nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, todo o nosso coração, toda a nossa alma. Então, amamos a Deus, amém? Nós amamos? Amém. Se você não ama pela fé, você diz amém também. Amém. Você ainda tem tempo ainda, tá? Você é livre. Jesus, o véu já foi rasgado. Se reconcilie com Ele aí. Então, vamos pensar em alguns conceitos. Deixa eu olhar a minha hora. 15 minutos. Vamos pensar em alguns conceitos, rapidamente, sobre uma adoração que agrada a Deus. E isso aqui está baseado em alguns princípios do livro Uma Vida com Propósito. Então, tem lá um capítulo específico que fala sobre isso. Então, eu aprovo ao Senhor eu ter acesso a esse livro, né? E achar que é um material excelente. Então, por isso, nós iremos pensar em alguns conceitos que ele utiliza aqui. Tá bom? Talvez você já saiba, mas você não está vivendo. E aí, eu lembro de uma história de que um pastor novo chegou na igreja e ele começou a pregar. E aí ele começou a repetir os sermões. Começou a repetir o sermão. A igreja não entendeu nada e foram falar com ele. Aí falaram para ele: pastor, por que você está repetindo o sermão? Aí ele falou: não, enquanto a igreja não viver o que eu estou pregando aqui, eu vou ficar repetindo esse sermão, até vocês viverem. Ou seja, a igreja só queria ouvir coisas novas, mas não estava vivendo aquilo que sabia. Aquilo que o pastor estava expondo da palavra. Muitas vezes a gente é cheio de conhecimento. Tem muitas coisas, a gente ouve palavras maravilhosas e vamos ouvir ainda esse mês sobre louvor, e Deus dê graças a Deus porque você tem pastores aqui que têm entendimento bíblico das Escrituras, que te expõem as Escrituras de forma correta. Dê graças a Deus por isso. Então você vai ter semanas e semanas para colocar em prática aquilo que você aprende aqui, porque senão o pastor vai ter que começar a repetir o sermão, vai ter que falar a mesma coisa toda semana, porque vocês não estão vivendo, nós não estamos vivendo, certo? Então, não se limite a ter as coisas na sua mente, tem que ter na prática, é um dos pontos aqui. Vamos lá. Então, primeira coisa, eu amando a Deus, eu vou entender que Deus se agrada de uma adoração precisa. Precisa. Então, o que é uma adoração precisa? João 4, por favor. Versículo 23 e 24, Jesus está ali chegando para beber água e ele encontra com uma mulher e vai à conversa ali, está conversando com ela, várias coisas da vida, descobre algumas coisas da vida dela, né? Ele é revelado assim. Dá uma lida lá que você vai ver que é uma história muito legal. Você entender também que aquela mulher não falava com o povo que era de Jesus, eles não falavam, era afastado, eles não eram excluída. Jesus não precisava nem olhar para a cara dela, mas Jesus escolhe olhar, conversar e responder aos questionamentos dela. Jesus traz valor. Jesus foi a primeira pessoa que deu o valor real que uma mulher tem. As pessoas às vezes esquecem que Jesus deu valor às mulheres em tudo que ele fez na palavra. Deu valor. E as pessoas hoje... Muito obrigado. E as pessoas... aprendi com o Gamaliel isso aqui, né? Mas eu tenho um certo coisa que as pessoas usam aqueles que são... que não são descartáveis. Aí ele passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui.
Aí daqui a pouco passa aqui, depois passa na boca de novo. Já não tá tão cheiroso, não. Mas graças a Deus, obrigado, irmão. Não vou passar na boca, não. Só vou passar na testa. Então, trazendo aqui, Jesus dá valor mais do que as pessoas que dizem que querem direito das mulheres aí hoje em dia. Jesus valorizou e as pessoas esquecem disso e colocam o cristianismo como machista, como um impositor, por uma falsa e errada interpretação da palavra de Deus. Mas vamos lá. 4:23, tem uma mulher lá, Jesus, uma conversa que ele está tendo, ele responde: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que os pais procuram para seus adoradores. 24, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí todo mundo lembra, em espírito, em verdade, te adoramos. É música muito bonita. Mas não adianta eu cantar se eu não viver. Primeira, precisa ser preciso. Eu preciso entender o que eu estou fazendo. Não adore a Deus imitando os outros. Gamaliel adora de um jeito intenso. Se eu for imitar ele, não vai dar certo, não. Porque meu sangue é de branquela, não tem essa melanina. Infelizmente não tem. Nós somos diferentes. E eu preciso saber o que eu estou fazendo. Saber o que eu estou falando para Deus. Deus se agrada de uma adoração precisa. É em verdade, a adoração é em espírito e em verdade, certo? É em verdade porque ela precisa ser baseada na verdade. E a verdade é o quê? A palavra. Jesus também, ele fala que ele é a verdade. Então, ela precisa ser em verdade porque ela precisa estar baseada em Jesus, baseada na verdade das Escrituras. Não faça nada que o Espírito Santo não está aí em seu coração movendo só porque alguém mandou. Não faça as coisas porque alguém te manda, meu irmão. Tenha um nível de espiritualidade com Deus a ponto de você saber quando Deus quer que você faça isso ou não. Às vezes, nós estamos distantes disso ainda. E às vezes nós precisamos realmente ficar repetindo e tal. Mas eu oro para que você e eu tenhamos um relacionamento tão íntimo com Deus, em que Deus possa falar ao meu coração, em que fala, não precisa fazer isso agora, ou então faz com toda a sua alma, tudo que você pode. Busque isso em Deus. Busque na palavra. Busque no relacionamento. Não há fórmula mágica. Não há fórmula mágica para a gente se relacionar e adorar a Deus. Existem princípios e valores que vão nos direcionar a uma adoração bíblica correta. E esses princípios estão na palavra, é o que a gente está vendo durante todo esse mês. Mas não existe uma fórmula. A forma certa é eu dobrar meu joelho no chão durante 5 minutos, levantar uma das mãos por 2 minutos, levantar a outra mão por 3 e ficar assim por mais 2. Não existe isso. Não existe uma fórmula para você adorar a Deus. E aí onde a gente entra no segundo ponto, que a sua adoração, ela precisa ser autêntica. Autêntica. Do seu jeito. Deus nos fez diferentes. Deus não me fez como Gamaliel, Deus não me fez como o pastor Manuel. Alguns vão dizer graças a Deus, outros vão falar misericórdia. Mas graças a Deus por todas as coisas. Nós somos diferentes, meu irmão. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Já pensou se a gente fosse todo mundo igual aqui? Se a gente é diferente, já dá problema. Se a gente fosse tudo igual, não ia ser legal, não.
Não ia ser legal, não. Porque a gente não ia ser a gente ia ser robozinho. E aí é o que alguns pastores querem que suas ovelhas sejam. Apenas sim, senhor. Baixa a cabeça. Sim, senhor. Baixa a cabeça. Sim, senhor. O pastoreio, ele é de condução. Ele não puxa e manda você fazer isso, não. O pastor, ele conduz. Ó, o cajado está lá para conduzir. Nossa vida, ela precisa buscar e ser conduzida. Conduzida a Deus. Conduzida a valores bíblicos. Não puxar. Quem faz isso aí é quem quer matar lá no final. Ele levanta, acha que está tudo certo, mas no final vai lá e abate. E a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de pastoreio. Esse tipo de pastoreio. E esse tipo às vezes não está no pastor, mas está numa liderança inferior, que às vezes quer mandar, impor, sem conduzir. Isso é só colocações, parênteses para complementar mais nossa exposição. Então, em espírito, quando Jesus está falando lá, não significa que é no Espírito Santo, não. Em espírito e em verdade. Em verdade, palavra de Deus. Em espírito, é na nossa peculiaridade. Nós temos um espírito. Nós temos nossas formas de pensar, nossas formas de viver, nossas formas de agir. E Deus se agrada quando nós usamos elas. O Evandro é o artista. Ele adora a Deus expressando, através da arte também, esses desenhos todos aqui. Eu não sei fazer. Se eu for fazer, eles vão achar que é uma bateria a minha guitarra, de tão torto que vai estar. Então Deus nos fez com peculiaridades. E nós precisamos adorar Ele, não porque o outro faz dessa forma, não porque meu líder faz dessa forma, mas porque eu entendi, eu amo a Deus a ponto de querer entregar minha vida a Ele, meu tudo, e minha adoração vai ser sempre da melhor forma, baseado nas Escrituras. Deus se agrada de uma adoração também atenta. Primeiro é que Deus se agrada de uma adoração precisa, ou seja, eu sei o que eu estou fazendo, não estou fazendo porque os outros fazem. Eu grito aleluia, não sei nem o que significa. O pastor contou uma história ontem, que os irmãos estavam num banquinho, numa igreja pequena lá no Brasil, aí estava cheia a igreja, estava inaugurando, botaram um banquinho assim, e sentou 3, não aguentou o banquinho, caiu, a irmã gritou aleluia. Os irmãos caíram, eles se machucaram, bateram aqui com a bunda no chão, deve ter doído. E isso é lugar, essa é hora de gritar aleluia? Não. Misericórdia, você podia gritar. Misericórdia, fazia mais sentido. Então, nós precisamos saber o que nós estamos fazendo na nossa vida. Ser intencionais, precisos. Segundo, a adoração precisa ser autêntica. E agora, Deus se agrada de uma adoração atenta. Atenta. Não ficar repetindo. Tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente canta. Letras, a gente falou ontem também. Se você não veio, você perdeu muita coisa. Letras que você canta, e aí no final, é o que eu cantei mesmo? Sentido nenhum. Presença de Deus. Até eu me arrepiei, mas cantei um nada. Foi só uma emoção ali. A bateria bateu mais forte, e aí eu fiquei empolgado, eu me arrepiei, mas eu não cantei nada que preste. Não adorei a Deus, não louvei ao Senhor, só cantei para mim.
Eu quero mais pra mim, eu quero mais pra mim. Essa composição eu acabei de fazer. Se eu gravar, vai ser um sucesso. Porque vai ter um bocado de gente que gosta de cantar esse tipo de música. Eu quero mais pra mim, venha a mim. Menos de Deus e mais de mim. Tem letras que são quase isso. Tem letras que são quase isso e você não está atento ao que você está fazendo. Você não está atento e você está repetindo. Às vezes não está cantando na igreja, mas está ouvindo em casa lá. Que a adoração não é só aqui não, a gente já falou várias vezes. A adoração você faz há 24 horas, você pode estar prestando a Deus. Às vezes você está na sua casa, tem uma música lá, gospel. Né? No Brasil tem muito isso, música gospel. É porque o cantor diz que é crente. Diz que é crente, aí é com ele Deus, né? Mas a letra é um horror. É aquela melodia que te quebranta inteiro, te faz chorar, porque é bem notas menores, né, alunos notas menores para te quebrantar, toda uma estratégia, mas a letra, o propósito daquela canção não é louvar a Deus, não é engrandecer a Deus, é falar das minhas vontades, de que eu vou vencer. Tem aí que está surgindo um novo vencedor. Nos ajude a melhorar, né? Que nem diria Ali Soares, me ajude a melhorar, Deus, porque tá difícil. E a gente tem que estar atento a isso. E não só a letra. Minha vida precisa estar atento a Deus. Cuidado com as vãs repetições. Jesus condenou os fariseus pelas suas vãs repetições o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, não faça de qualquer jeito, não faça porque os outros fazem. Busque em Deus uma adoração em espírito, uma adoração precisa, autêntica, atenta. E por fim, uma adoração ela precisa ser prática. Romanos 12:1. Minha vida precisa ser um culto a Deus. É preciso ser prático. E tem um preço. Rogo-vos, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que vosso culto racional. Precisa ser prático, não é só teórico. E por fim, não tem mais tempo, tem um preço que Deus se agrada. Abra comigo aí, em 1 Crônicas 21:24. Há um preço a ser pago. Não tem almoço grátis, não. Jesus pagou o nosso preço de graça, só a salvação. Para a gente agradar o coração de Deus, pagamos um preço. E às vezes o preço é levantar da cama quando estamos cansados. Às vezes é estarmos aqui mesmo em momentos de luta. Esse preço precisa ser pago. E Davi tornou o rei Davi a Ornã, não antes pelo seu inteiro valor, quero comprar. Porque não tomarei o que é para o teu Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi estava num momento que Deus pedia que ele oferecesse sacrifício a Deus. Só que a mulher podia fazer de graça para ele, porque ele era o rei. Só que Davi falou, não vou oferecer nada a Deus que não me custe. Porque Deus quer de mim que eu entregue alguma coisa. Às vezes eu entrego meu dinheiro, às vezes eu entrego meu serviço, meu tempo. A adoração a Deus, como o Gamaliel falou na outra quarta, ela precisa ter rendição. Nós precisamos nos render para que possamos viver, sim, uma vida que agrada a Deus. Minha vida precisa agradar a Deus. Quando minha vida agrada a Deus, minha adoração vai agradar, minhas atitudes vão agradar, minha oração vai agradar a Deus. Porque a minha vida, ela agrada a Deus. Então, só para lembrar, antes de eu contar a última história, para a gente... Passei 5 minutos, mas os irmãos são pacientes. Nós amamos a Deus, por isso vamos fazer tudo o que Ele nos ordena. Porque Ele nos amou primeiro. Entenda esse amor. Entenda esse amor por você. Quando a gente entende, a gente vai dar o nosso tudo.
tudo que eu sou. E para isso, Deus se agrada de uma adoração precisa, em espírito e em verdade, na palavra, através da minha personalidade, daquela forma que eu sou. Deus se agrada de uma adoração autêntica, uma adoração atenta, uma adoração prática. E a nossa adoração requer um custo, um preço a ser pago. Nós precisamos, às vezes, abrir mão do nosso sono, às vezes abrir mão dos nossos projetos de viajar para longe, porque Deus está me chamando para ir, para atuar. Deus quer que nós abrimos mão. Nós precisamos abrir as nossas... Abro mão, tem uma música que fala: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Essa música é linda, mas cantar é fácil. Será que eu estava lembrando dessa música, eu falei: abro mão das riquezas. Eu falei: Senhor, abro mão das riquezas e das minhas vontades. É difícil, mas Deus quer que nós também oferecemos como Davi. Não quero fazer nada, Senhor, que não me custe nada. Deus quer a nossa entrega, Deus quer o nosso melhor. Amém. É essa adoração que agrada o coração dele. Amém. Nós falamos sobre adoração, e aí teve um pastor que ele fez o seguinte: vocês não estão entendendo ainda sobre adoração, então vocês vão ficar um tempo inteiro, um tempo lá, não lembro o tempo, sem cantar. Dê seu jeito de adorar a Deus. Dê seu jeito de adorar a Deus. Adoração não é cantar. Vamos ficar sem cantar no culto. Vamos ter outras formas de adorar a Deus. E aí passou um tempo, depois que eles entenderam. E aí o autor dessa música é Matt Redman. Ele até compôs uma música também nova assim: Bless the Lord of my soul. Essa música é 1000 razões, 1000 motivos. Ele é o compositor dessa música. E aí ele compôs essa música depois, mas antes, depois que eles ficaram um tempo sem cantar, ele compôs essa música que a gente vai cantar agora. Ele compôs uma música que fala assim: mais que uma canção eu te darei. Mais que uma canção. Porque não é uma canção que Deus quer de nós. Deus não se agrada só quando a gente canta aqui. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor. Queres meu coração. Deus se agrada quando temos o coração voltado a Ele. Deus se agrada quando a nossa vida está voltada para Ele. E a nossa adoração sempre deve estar voltada à essência da adoração, que é Jesus Cristo. Amém?